YouTube, e é com muita honra e satisfação que hoje eu vou trazer um vídeo especial pra vocês a respeito do grande guitarrista Paulo Schreiber, uma sumidade quando o assunto é técnica de guitarra, mas ele não fica só nisso. O que diferencia ele de outros grandes guitarristas técnicos é que ele tinha uma expressividade e um feeling que só ele tinha, e que é claro que eu não vou conseguir traduzir pra vocês, e mesmo que eu o fizesse, isso não vai garantir que você tenha a capacidade de composição que ele tinha, tenha os conhecimentos exatos que ele tem para poder criar solos maravilhosos, que é o que ele fazia. Ele usava a técnica em favor da música, isso é fundamental, e a gente vai entender como que ele era tão expressivo se ele mal movia os dedos, sabe? A junção entre economia de movimento e agressividade, as duas coisas juntas é algo muito difícil de se ver, principalmente hoje, nos tempos da guitarra moderna, em que o bend, por exemplo, que é algo que o Paulo fazia absurdamente e fazia muito bem, e o timing do bend dele era fundamental para que chegasse no som que ele queria chegar. Hoje não existe mais, né? A gente tem figuras como Tim Henson falando que os bends são coisas de boomer, especificamente o bend com double stop, que o Paulo utilizava de maneira brilhante. Então, diferente desses outros guitarristas técnicos que a gente tem hoje em dia, o Paulo tinha uma expressividade absurda. E eu vou explicar pra vocês alguns licks, algumas manias que ele tinha, o vocabulário do Paulo mesmo. O vocabulário dele é extremamente vasto, em termos de conhecimento de escala, de arpejo, ele sabia tudo. Só que tinha algumas coisas que ele privilegiava quando ele estava compondo um solo, pra criar clímax, pra criar uma ambiência específica. E a gente vai dar uma olhada nessas frases, eu vou explicar pra vocês como ele utilizava. É claro que eu, como um guitarrista também diferente do Paulo, eu uso algumas coisas que ele usa de forma muito diferente, e vocês vão ver isso no vídeo também, mas eu vou explicar como ele fazia, e o mais importante é entender a intenção. Eu acho que é isso importante definir no começo do vídeo. Não é mais importante a questão das notas, tocar exatamente o lick da pentatônica. É a intenção, que intenção que estava por trás daquele lick que ele fez? Aquele lick de descida cromática, qual era a intenção dele? O que ele queria criar na sua mente? Se você conseguir replicar o efeito, ou seja, o que ele queria transmitir com um lick diferente, parabéns. Você, além de ser um músico maduro, você entendeu o que o Paulo estava tocando. E isso é mais importante do que replicar o que ele estava fazendo, ok? Então, eu vou explicar algumas coisas aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vamos começar com Days of the New. A primeira coisa que deve ser observada antes de se analisar o solo é o contexto em que ele está inserido. E com contexto eu me refiro a duas coisas principalmente. Contexto harmônico, ou seja, o riff que acontece ao fundo, as notas que o baixo enfatiza, a harmonia que o teclado toca, se houver. E a segunda forma de entender o contexto é começo, meio e fim. A música ela é grande, teve partes anteriores, teve melodias, teve um monte de coisa que aconteceu antes do solo. O solo tem que dialogar com essas coisas. O solo tem que, de alguma forma, dar mais sentido a essas coisas. Isso é muito importante. E geralmente o solo faz isso. E o Paulo, ele é engraçado porque você tem que se perguntar duas coisas. Primeiro, se você analisa o contexto da música, eu quero surpreender o ouvinte e colocar algo mirabolante, ou eu quero somente fazer algo fluido e natural, algo que não soe muito distante da música, porque apesar de ser um clímax, eu também quero respeitar a obra. Então, essas perguntas devem ser respondidas antes de começar a fazer um solo. O Paulo, ele consegue cumprir os dois requisitos, ele consegue cumprir as duas coisas ao mesmo tempo, cara. Porque o Barbosa, ele deixa o solo com um double stop furioso, muito bem feito, muito bem executado, não tão agudo. E o Schreiber responde com um double stop mais agudo. E agora vem a parte que eu acho que mais define o som do Schreiber, além da expressividade, que é a questão de colocar sempre algo a mais. Por exemplo, você tá fazendo um sweep picking, ele tem, sei lá, sweep picking tem essas notas aqui. O Paulo tende a colocar mais nota no sweep, tipo... Ele coloca um intervalo a mais, uma segunda ali. Por que ele coloca essa segunda? Ele coloca mais nota, cara. Ele se puxa sempre, ele sempre coloca alguma coisa a mais pra, não sei se é pra dificultar ou pra deixar um som mais exótico. Se ele faz um cromatismo, ele sempre faz um cromatismo a mais, tipo, ele não se satisfaz apenas com uma nota cromática, ele faz uma descida cromática absurda. Aqui, a gente vê essa questão de colocar coisa a mais com a expressividade. Ele vai fazer 3 bends diferentes em um intervalo muito curto de tempo. Eu vou colocar pra vocês ouvirem e percebam a diferença que soa o bend do double stop, o segundo bend pra casa 24 e o terceiro bend que é um mini bend e é muito difícil de fazer porque ele é um bend de meio tom, mas ele é bem lento.
Essa é a primeira frase do solo. Você já perceba o cromatismo comendo solto aqui. A questão dos slides, que também é uma das expressões, é uma das ferramentas de expressão que o Paulo usa. Mas observem primeiro os bends. Vamos começar pelos bends, que é uma resposta ao que o Schreiber, ao que o Barbosa deixou aqui. Veja só como ele responde bem. Perceberam? São 3 bends diferentes. Eu tive que pausar porque senão o solo ia continuar correndo. Deixa eu dar uma aumentada aqui no som, só para vocês ouvirem melhor aqui. Os double stops. Isso aqui é maravilhoso, cara. Ele não tá muito preocupado com o contexto harmônico, até porque ele não existe. É um riff pesadão, sabe? A corda solta, depois uns harmônicos. É um riff pesado, é um riff de metal. Não é um riff que tá muito... Não tá colocando um centro tonal muito claro. Então o Paulo, ele pode trafegar entre escalas diferentes se ele quiser, e ele aproveita essa oportunidade para colocar aproximações cromáticas. É claro, ele sempre escolhe notas legais para repousar, notas da pentatônica. E quando ele pensa em sair fora da escala, ele sai fora da escala meio tom acima ou meio tom abaixo da própria pentatônica. Veja só o que ele vai usar depois dos double stops, por exemplo. Vocês viram? Aí depois... E aqui é outra técnica que ele usa bastante, que é o deslocamento com palhetado alternado, né? Depois ele faz um bend muito sutil também. Esses bends sutis dão uma puta vida pro solo. Perceba como ele toca perfeitamente esse elevar de microtom. Soa muito bem. Ah, que bend perfeito. Para a maioria das pessoas, esse é o trecho mais difícil do solo, porque ele é rápido. Mas eu vou dizer pra vocês que eu fiquei um bom tempo só pra pegar isso aqui. Esse lick que ele é rápido, ele tem esses slides que consomem a guitarra inteira, são muito difíceis, cara. Tem um trecho também na Invisible Cage, que eu acho que é uma das coisas mais lindas que o Paulo já tocou, que ele é lento, mas ele é muito difícil de tocar direito. Isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é maravilhoso. Nem toquei no tempo certo, acho que eu toquei um pouco mais lento. Mas isso aqui é lindo, cara. Olha os deslocamentos de oitava que ele coloca aqui. E eu vou falar sobre deslocamento de oitava agora, que eu vou explicar esse tapping, esse sweep que ele colocou aí. Calma lá. Ele sempre coloca um vibrato no final. Percebam que ele coloca muito vibrato nas notas, por mais que tenha economia de movimento. Agora sobre esse sweep, cara. Basicamente, ele usa muitas notas aqui, cara. Sempre terminando com vibrato no bend. Cara, o que eu tenho... Cara, é complicado porque o Paulo ele tem um conhecimento muito vasto em arpejos. Vocês devem se lembrar bem de algo icônico que é a Birds of Prey, né? A Birds of Prey, a introdução da... muito icônica do Fragile Equality. Ele vai usar 3 arpejos ali com o Barbosa, que são, na verdade, as mesmas notas, só que são 3 padrões diferentes no caged. Então ele é um cara que ele conhece a relação entre os arpejos. Então, às vezes, ele toca 2 arpejos diferentes em lugares diferentes do braço, mas ele tá tocando as mesmas notas. Por quê? Porque assim você tem um registro diferente, você tem uma nota diferente. E o Paulo é tudo sobre registro diferente. Essa questão das oitavas aqui, ele tá tocando notas muito iguais aqui, poucos intervalos diferentes, mas como são notas da pentatônica, são prazerosas, ele tá fazendo esses deslocamentos, isso aqui soa maravilhoso, cara. Às vezes o volume da minha guitarra fica ruim e acontece essas anomalias. O volume tá meio quebrado aqui, o botão de volume. Mas enfim, isso aqui é maravilhoso. É tudo sobre posicionamento. Então, Paulo, ele entende que você vai ter um arpejo de dó aqui, outro aqui. Esse é o padrão de ré, né? O shape do caged de ré. Esse aqui é outro. Ainda é o dó. E aí vai ter mais um aqui, cara.
E ele tende a usar os 3. Aqui ele vai estender esse arpejo de formas maravilhosas, colocando intervalos a mais, né? Como eu disse, sempre coloca nota a mais, veja só. E aqui, veja só, que legal. Ele usa o cromatismo, só que na pentatônica, que é um desenho da pentatônica. Ele usa o dedinho aqui, tá? Se você quiser tocar exatamente igual ele, você tem que usar o dedinho. Eu prefiro usar o dedo 3, eu seguro a palheta com o dedo 1. Eu me sinto mais confortável desse jeito. Tô acostumado a tocar o tapping com o dedo 2 e com o dedo 3. Né? Tudo bem que é uma abertura de 4 casas, mas você consegue abrir várias casas com 2 dedos. Não se preocupem quanto a isso, tá? É possível fazer das duas maneiras. O importante é tocar o lick aqui. É a escala pentatônica isso aqui, cara. E aí outra coisa que é diferente do Paulo. Ele não vê a escala pentatônica como isso aqui. Às vezes ele toca os double stops. Ele costuma usar bastante esse double stop específico aqui. Que é o double stop do Slash, né? Que o Slash usa bastante. Mas ele vê a pentatônica como, por exemplo, no solo da própria Invisible Cage, ele toca... Tudo isso é pentatônica. Tudo isso é pentatônica, só que ele vê a pentatônica de forma aberta, né? Mais como o Holdsworth enxergava a guitarra, né? Claro que o Holdsworth usava muitas escalas exóticas e o Paulo também. E o Paulo foi muito influenciado por caras como Holdsworth, Greg Hall. Ele via esses... a pentatônica, ele conhecia todos os shapes, né? Ele pode ir pra frente, pra trás, sabe? Mas ele entendia que esses shapes eles se relacionam. Você pode tocar, por exemplo... Opa, errei. Viu? E ele via as oitavas aqui. Ele tocava essas oitavas o tempo todo e fazia sempre notas a mais, por exemplo. Isso é repetitivo, ele faz isso. E também a relação dos arpejos. Por exemplo, se ele vai tocar um arpejo aqui. Algo nesse sentido. É claro que eu fiz um tapping que eu faço. O Schreiber faria um tapping diferente. Provavelmente oitavando, né? Se fosse com um dedo só, ele geralmente faz com 2 dedos. No solo da Hypnotized, né? Riot! Que o Edu falasse que ele grita Riot por muito tempo. Inclusive tem um vídeo muito legal da Riot estendida, cara. Você ouve isso aí por 10 horas, você vai pra outro plano dimensional. Na Hypnotized ele usa a pentatônica descendo em padrões de oitava, né? Descendo em padrões de oitava. Se ele toca isso aqui, depois ele vai tocar... Depois... São as mesmas notas em lugares diferentes. Perceba que existe relação no braço. Então, cara, essas coisas que ele usava era muito comum pra ele. O vocabulário dele era como ele conseguia se expressar. E você pode criar vários exercícios legais pra praticar essas coisas, né? Como ele usa muito slide, que é uma das ferramentas expressivas dele, além do bend, o slide tá sempre presente. Cara, tudo que você for tocar, coloca slide. Se você quiser tocar igual o Paulo, se você quiser tocar de forma parecida, se você quiser aprender com ele, usa o slide sempre, cara. Porque o slide dá um puta... Porra, é muito diferente de tocar isso aqui. De tocar isso aqui. Ou... tocar as notas, né? Abafando aqui as cordas. Porra, soa muito mais punk que... Sabe? Então você tem que ter essa agressividade controlada, né? Usar a mão que abafa, usar os slides quando sentir necessidade. O uso da alavanca dele também é bastante diferenciado, né? Ali mais parecido com o Jason Becker.
O Paulo, ele era influenciado pelos melhores guitarristas, cara. O Becker é uma grande influência pra ele. É, o Rhodsworth e o Greg Hall do Fusion, grandes influências pra ele. Você percebe nos licks que ele toca, na forma como ele raciocina, na forma como ele vê o braço da guitarra. Então, se você ouvir esses caras também, vai te ajudar bastante a entender melhor como o Paulo pensava, né? E outra coisa, cara, quando você for aprender uma, uma aberração desse solo aqui, toca devagar, nota por nota, não tenha muita pressa. É claro que você precisa ter consciência da sua velocidade, cara. Se você sabe que você não consegue tocar rápido, primeiro melhora a sua palheta alternada, coloca o metrônomo, toca o sweep picking limpo, com o metrônomo, vai aumentando aos poucos, e quando você tiver uma velocidade boa, aí você vem pra esse solo e toca ele lentamente, bem lentamente, aprende as frases, e não é garantido que você vai de fato aprender a tocar bem ele. Eu mesmo não tô satisfeito com o resultado, mas é claro, tô praticando há pouco tempo esse solo. O solo foi aprender ontem, e Invisible Cage é outro solo que eu tava praticando. Enfim, dá pra melhorar muito em termos da posição do bend, fazer o sweep mais limpo, né? Mas é claro que são coisas que demandam um treino específico com metrônomo e que isso leva anos, cara. Anos e anos, treinando horas e horas e horas e horas e horas. Né? Aprender um solo não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é construir uma técnica que te possibilita aprender esse solo de forma satisfatória. É aí que você vai gastar seu tempo, né? Treinando palheta alternada, treinando sweep pick, treinando a relação teórica dos arpejos. Você tem que saber que aqui tem um arpejo maior e logo ali tem o mesmo cara. É o mesmo cara. A última nota aqui, você vai 5 casas, você avança uma quinta e você tem outra. O arpejo, pô, ele tá ali, cara, ele tá ali. Então, entender essas relações é muito importante. O Paulo tinha isso em mente. Outra coisa que é importante frisar aqui, que ele usa bastante, não necessariamente em solo, mas que é parte da característica do som dele, é a escala húngara menor, que ele chama de escala cigana, muitos chamam de Gypsy Scale, e também pode ser conhecida como escala dobrada harmônica menor, Double Harmonic Minor Scale, que é uma belezinha que eu uso sempre, é uma das minhas escalas favoritas. Que escala boa, cara, como eu gosto da escala cigana. O Paulo usa de formas muito exóticas, muito interessantes, e ele coloca cromatismo na própria escala cigana. Ele usa muito isso em alguns dos solos da Fragile Equality, do Motion também. E até do Astafix. Cara, se vocês nunca ouviram o Astafix, ouçam o Astafix. Isso aqui é muito bom, cara. Esse álbum aqui, cara, é death metal pesado. E o Paulo usa bastante também o AMI, que é um efeito que eu também uso bastante. Né? E o AMI faz todo sentido com o Paulo, porque ele toca muitas coisas com oitavas. Então, o AMI faz... O AMI é outra ferramenta máxima de expressividade que você não precisa dispor uma força absurda na nota que você está tocando. O AMI já faz todo o trabalho de expressividade. O wah-wah também é outra coisa que ele usa bastante. Principalmente no álbum solo dele, tem bastante coisa com o wah-wah. No Freak Songs. Ele usa bastante esses pedais que eles dão uma expressividade absurda e eles são movidos pelos pés. Ou são programados em VST. Eles não são necessariamente aqui, eles não estão aqui, mas eles fazem uma puta diferença no som. Double Stop com wah-wah é uma das coisas mais gostosas de se ouvir. Kirk Hammett abusou disso e ficou famoso. Metallica é o que é porque o Kirk Hammett usava Double Stop com wah-wah. E é isso, cara. E ele também tocava rápido também, mas a mais importante é a expressividade. Entenda que o Paulo é um monstro tecnicamente, sim, mas ele é o que é. Ele é considerado pela maioria esmagadora dos guitarristas que estudam o melhor guitarrista que já pisou aqui, que nasceu aqui, porque ele era extremamente expressivo e usava a técnica a favor da música. Vocês perceberam ali algumas coisas que ele usou e tudo isso fez sentido, foi pra colar. O slide aqui foi pra colar o lick de pentatônica, pra puxar pra cá, pra essa região mais grave, e nessa região mais grave já fez mais sentido ele fazer o sweep. Não faria sentido ele sair daqui e fazer o sweep aqui. Claro que com a questão dos deslocamentos de oitava que ele sempre usa, tudo bem, ele fazia esses deslocamentos o tempo todo. Porém, ele fez esse deslocamento parecer natural. As notas pareciam juntas. As partes do solo não pareciam separadas, né? As partes do solo, elas todas formam um todo. E ele resolve numa nota maravilhosa aqui que depois
faz todo sentido na harmonia que entra, que ela é muito mais tonal, né? Mas vamos pro próximo solo, cara. Eu queria muito mostrar pra vocês isso aqui. O solo da Invisible Cage é lindo, ó. Pentatônica, Blue Note. Então, perceba como ele usa Blue Note pra dar intensidade à construção. Aí o lick de pentatônica com o salto de corda e tapping. E esse... Mano, porra, essa frase é a coisa mais linda que existe, velho. Não tem nada mais lindo que isso, velho. Pô, esses saltos de corda, ninguém faz isso na guitarra. Tem instrumentos que esses saltos fazem sentido, mas como ele fez aqui... as notas da pentatônica. E olha só o que ele vai fazer aqui agora. O uso da alavanca. Sabe, antes da nota chegar, parece que ela chega um pouco desafinada e ela vai pro lugar, sabe? Isso aí é belo. E ele vai finalizar com a escala mixolydic, que a música ela foi feita com base nessa escala, que eu já falei pra vocês nos meus reacts de Power Metal, como o Mixolydic é importante pro som brasileiro. Essa Invisible Cage, ela tem um som mais maior. E mais maior aqui não tá errado, é um som que puxa mais pra escala maior. Que é o Mixolydic, né? Tem a sétima menor, mas é uma escala maior. Ele vai tocar o lick do Mixolydic aqui, que o Power Metal brasileiro, principalmente, usa muito. E outros gêneros também. Ah lá. A terça maior lá. Lindo isso aqui. Entenda a ideia aqui. Essa última frase rápida, o Paulo tende a terminar o solo com frases rápidas, geralmente com sweep picking, que ele escolheu palheta alternada. Essa frase específica me lembra muito Michael Angelo Batio. O Michael Angelo, ele usava muito isso aqui, cara. Na música, até naquela música lá mais famosa, No Boundaries. Basicamente... que são essas descidas em sextina. E vai descendo, desce. Desce, depois sobe. Ela é toda contraditória, né? Você tá descendo, depois é só... Sabe, você desce, mas tá subindo. É uma descida de subida. É um negócio legal, né? Que você tá tocando pra trás, mas na próxima nota, quando você termina as 6, né? As 6 notas, vai pro próximo tempo. Você toca algo mais agudo. Então você tá subindo, só que você tá descendo ao mesmo tempo. É um negócio legal que o Michael Angelo usava muito. Paul Gilbert usava muito. Todos os guitarristas, final dos anos 80 ali, que usavam palheta alternada, conheciam essa digitação, né? Uma digitação muito remanescente daquele tempo. E o Paulo, obviamente, usou de forma muito inteligente aqui pra finalizar o solo e pra dar essa cara de mixolídio, a maneira como ele constrói, né? Toca mais lento depois toca mais rápido, sabe? Pra ir pro clímax, pra ir pro bend, pra ir pra casa mais aguda. Ele vai de lá de trás e chega no... Mas o solo é maravilhoso. Todos os solos do Fragile Equality e do Motion, tanto os solos do Barbosa quanto do Shiri Eber são maravilhosos. Esse solo especificamente tem essa frase com salto de corda que eu tô tocando ela igual um maluco aqui todo dia, porque isso aqui é lindo, cara. Isso aqui... Não tem nada mais lindo. Mano, isso aqui dá vontade de chorar ao ouvir isso aqui, cara. Puta vida, cara. Como que um cara desse se vai cedo, velho? Um cara que tem uma ideia dessa é completamente fora, sabe? Esse trecho aqui é difícil pra caralho de aprender. É lento, mas é a parte mais difícil desse solo. O salto de corda aqui com tapping, você repete igual um maluco, uma hora sai. Essa parte aqui, cara, é completamente contra-intuitivo. O salto de corda daqui pra cá, tipo, da corda 5 pra corda 1, e aí você tem que fazer isso com palheta alternada, mantendo o ritmo, e você não pode esbarrar nas outras cordas. Cara, isso aqui é um desafio. Você tem que fazer muito exercício de deslocamento, de salto de corda. Tocar... O Kiko Loureiro passou alguns já, né? Que você toca a próxima corda aqui. Meu Deus, tá sem som. Você tem que ficar bom nesses negócios, subindo e descendo.
É um exercício meio chato de se fazer, mas esse solo aqui, por exemplo, é algo que é lindo. E você pode ficar praticando esse lick a vida toda que você vai melhorar a sua precisão na palhetada, né? Outro lick que é legal mencionar, inclusive eu vou pegar aqui a fonte dele. A fonte do lick. Greg Howe Instructional Video. O Paulo, obviamente... Já tá no time aqui, velho. Eu não canso de ver esse vídeo instrucional do Greg Howe, cara. Isso aqui é maravilhoso. Greg Howe é um monstro. Perceberam aqui Vou voltar um pouco aqui. Ele tá usando os dois shapes em tapping. Olha o que o Paulo faz aqui. Menor, maior. Menor. Maior. Menor. O mesmo shape. Os shapes diferentes, primeiro arpejo. Que é a parte da Birds of Prey. Então, isso aqui, cara, é entender exatamente como os sweeps, como os arpejos se relacionam, né? Aqui você tem menor. Inclusive, uma coisa que eu faço que é bastante parecida é sair do shape aqui da maior 7 para menor 7, né? Pode subir também. Só que com o tapping soa muito mais difícil e legal. E é um lick até que simples, se você... não, simples eu não vou dizer que é, mas se você souber os dois arpejos diferentes, o shape de Lá e o shape de Ré, e você puder tocar uma nota por vez, e tiver força na mão esquerda, porque um dos segredos desse lick é ter força pra fazer o Hammer On From Nowhere, né, que o Greg Howe praticamente inventou. Né? Aqui, ó, esse dedo sozinho tem que fazer a nota soar, né? Então, Greg Howe, cara, é outro cara que eu vou fazer vídeo analisando algumas coisas do Greg Howe, que é outra das minhas grandes influências, né? Se eu fosse listar as minhas maiores influências, Paulo Schreiber, o Greg Howe, o Holdsworth e o Frank Gambale. Tem uns caras aí, o Kiko Loureiro, esses caras me influenciaram muito mesmo. E eu pretendo trazer vídeos explicando as técnicas específicas que eles usam, né? E esse lick aqui, e dentre outros, né? A maneira como ele enxerga a pentatônica, sabe? Ele mistura os shapes de maneira tão homogênea. Agora ele vai usar o harmônico. Outra técnica que o Paulo usava bastante, que talvez valha a pena falar aqui, é essa questão do... Ele usa muito a simetria do instrumento, cara. Então muitas das ideias exóticas do Paulo não são baseadas em escalas propriamente, e sim na simetria do instrumento. Ele vai subindo... Deixa eu ver se ele usa aqui. Ele vai subindo aqui, ó. Ele sobe... Ele vai subindo cromaticamente e faz esses intervalos de quinta e de quarta. Percebeu? É muita simetria. Só dá pra fazer na guitarra com tanta naturalidade um negócio desse. É muito legal porque são intervalos geralmente de quinta, né? Só com a exceção daqui, né? Aqui fica uma segunda menor, mas ele não liga porque ele gosta de segunda menor, ele gosta do som da sétima maior, ele gosta desse som, tanto que ele usa a escala húngara menor, né? Então ele gosta dessas dissonâncias e ele não se importa de continuar subindo no mesmo shape, né? É uma pessoa que se importa muito com isso, ela trocaria uma nota nesse negócio, né? Ela faria assim. O Paulo já...
Percebe? Ele coloca essa segunda menor aí e tanto faz. Fica legal pra caramba no contexto que ele toca tão rápido que ela passa e você... Caramba, que legal esse toque. E você deixa ele. Ele não te incomoda pela velocidade, né? Uma coisa que é o segredo do blues, na verdade, é a velocidade que você toca a Blue Note, né? Não é a Blue Note existir. Fica estacionado na Blue Note e vê se vai ficar legal. Não fica. Tem que tocar ela no momento certo. É o timing, é o tempo que ela vai durar. Então isso é muito importante e o Paulo tinha total noção disso. E aí ele sobe uma escala, nota por nota, padrões do Bate, do Paul Gilbert. E terminou com o double stop. Você percebe que isso é muito comum, né? Como que é? Qual que ele fez? Enfim, eu tenho o mesmo problema que o Paulo. Eu fico viciado em tocar, então... Eu aposto que ele ficava assim também. Se ele começasse a tocar, ele não parava. É um cara que praticou muitas e muitas horas. E pra você atingir esse nível técnico, óbvio que você vai ter que praticar também. Mas eu espero que nesse vídeo você tenha aprendido 1 ou 2 licks, entendido algumas intenções que o Paulo queria transmitir. Tem muito mais coisa que ele usava, que eu não falei nesse vídeo, mas como um vídeo inicial aqui pra te situar mais ou menos no raciocínio do Chiri Ebro, eu acho que tá legal. Espero que vocês gostem. Deixem nos comentários aí alguma coisa que vocês pensam. Se vocês querem que eu faça um vídeo assim, analisando licks, analisando o raciocínio do guitarrista de outros guitarristas, né? Ou mesmo mais um vídeo do Chiri Ebro, uma parte 2, pra falar de outros solos específicos que vocês gostem. Aqui eu foquei mais na Days of the New e na Invisible Cage, que foram solos que eu tirei. Eu posso trazer pra vocês, sem problema nenhum. E eu fico por aqui. Eu espero que vocês realmente tenham aproveitado alguma coisa dessa aula. Se vocês quiserem fazer aulas comigo, só me dá DM lá no Instagram, tá? O meu Instagram aí na descrição do vídeo. Me chama lá que a gente faz aula online. Eu posso, inclusive nas aulas, dedicar mais tempo pra explicar passo a passo de cada coisa que o Paulo faz, ok? Então é isso aí. Obrigado pela visualização e até a próxima.